Graça e paz, estamos em mais uma lição desta série sobre apologética pressuposicional. O livro que foi separado para o estudo é Questões Últimas, de Vicente Cheung. O assunto abordado neste estudo será o tópico O Chamado, que compreende as páginas 59 a 67 do capítulo 3, Escolhidos para a Salvação. O texto bíblico basilar para esta lição é Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, e vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vós, por amor de vós. No versículo anterior, Paulo fala que a eleição dos Tessalonicenses é divina, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. A eleição do cristão verdadeiro tem como fundamento tão somente o beneplácito, a firme vontade imutável de Deus. Foi por essa mesma vontade que o fim último de todas as coisas é a manifestação da glória eterna, e a referência para a consumação de tal obra é o Filho Eterno, como está em Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Em Colossenses capítulo 1, versículo 16, tudo foi criado por ele e para ele. Por conseguinte, a vontade divina na eleição é soberana sempre no sentido de que não consulta qualquer objeto criado ou externo ao próprio Deus, como bem nos diz o texto do livro de Isaías. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Como está em Isaías capítulo 40, versículo 13 e 14. Então, para evidenciar essa eleição soberana, o apóstolo apresenta argumentos que demonstram que a mensagem enviada àquela comunidade não se tratava de um mero discurso, comum aos filósofos sofistas que não se preocupavam com a verdade ou com o conteúdo dos seus discursos, desde que tais discursos saíssem vencedores de uma diatribe ou debate. E essa mensagem das boas novas era explícito que objetaria uma retórica humanista também, que desloca o temor ao Senhor do epicentro das suas mensagens. A palavra que Paulo portava era uma mensagem que procedia do reino dos céus, e essa mensagem era carregada de explosivo. O termo original dynamis, ou comumente no vocábulo dunamis, essa poderosa notícia que bem alcançou os Tessalonicenses era o poder de Deus capaz de explodir todos os ídolos, como foi relatado no versículo 9, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Paulo faz questão também de evidenciar a ação do Espírito no chamado da congregação formada pela vontade divina em Tessalônica. O poder que essa comunicação revelada possui não é apenas destrutivo. Essa dinamite espiritual é também construtiva pela ação do Espírito que chama pelo Evangelho homens que estavam mortos em delitos e pecados a uma nova vida, plena com convicções e certezas da esperança futura. O Evangelho de fato é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, mediante um novo nascimento que procede da liberdade do Espírito em soprar livremente onde quer. E quando Paulo, um evangelista ou qualquer missionário local apresentar fielmente essas verdades, não será outro senão o próprio Espírito, em sua fidelidade com as boas novas, garantindo o triunfo da verdade nesta guerra contra todas as muralhas infernais que cercam o coração de pedra, que comumente suprime a verdade e é inimigo de Deus. Bem sabemos, e não negamos, que a mensagem do Evangelho era acompanhada de milagres, cura e libertação. Sinais que seguiam e testificavam os portadores dessa mensagem, como está em Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também com eles
por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Todavia, mesmo na ausência desses outros fatores, como dons, libertação, sinais ou prodígios, que procedem também da liberdade de Deus em distribuir ao seu povo esses dons como bênçãos para a igreja, a palavra dos mensageiros continua sendo poderosa, mesmo se porventura Deus não operar por intermédio dos seus servos qualquer tipo de milagre, sinais, prodígios visíveis. Paulo está enfatizando o poder e relacionando a essas proposições bíblicas a força que o Espírito irá operar no ouvinte obstinado. Operação essa que é necessária para a regeneração. Essas verdades envolveram a comunidade grega na força da apresentação da obra do Cristo crucificado, que consumou na cruz a vitória sobre a maldição da morte. Nesse sentido, o efeito da obra regenerativa, divina e espiritual, é sempre inseparável do poder do Evangelho. Indiscutivelmente, foi a vontade do Pai que não existisse obra redentiva completa, plena, sem a presença do chamado para que alguém fosse regenerado da sua condição de depravação. Assim como não existe redenção sem outros meios que Deus também decretou na eternidade, como arrependimento e fé viva, justificação, adoção, a santificação e, por fim, o revestimento do corpo incorruptível glorioso. Cada um desses meios conducentes ao fim glorioso é uma obra de Cristo, por Cristo e para Cristo, que nos garante bênçãos eternas. Portanto, fica evidente na palavra que, sendo Cristo a referência para a obra redentiva como o fim último da manifestação da glória eterna, foi do agrado de Deus que os meios fossem necessários para consumar aquilo que seu bom propósito eletivo antes estabeleceu. Por conseguinte, não podemos negar diante da revelação de Deus o chamado como um dos meios irrevogáveis contido no decreto eletivo, como bem visto em Romanos capítulo 8, versículo 30, e aos que predestinou, a este também chamou. Assim Cheung resume substancialmente o chamado com, abre aspas, a pregação é o meio pelo qual Deus chama os eleitos à salvação, fecha aspas. Se alguém é um eleito, é lógico que será predestinado, no tempo oportuno, a ser chamado por Deus através de uma mensagem. Mas não é uma mensagem qualquer que procede de uma mente humana terrena. É uma mensagem elevada para uma mente espiritual. E o que acontece quando a mensagem que pregamos é resistida? Alguns poderiam achar que essa mensagem, em algum momento, falhou, ou que Paulo pregava o mesmo evangelho, as mesmas proposições, em algum momento, sem o devido poder de Deus. Cheung também faz essa ressalva importante. Não é que o evangelho seja alguma vez destituído de poder, visto que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. O que acontece é algo simples de se explicar. Na condição natural, todo homem em depravação odeia a verdade. Sem a regeneração, todos de fato suprimirão a verdade. Todo homem carnal está também em uma condição inerte, sem resposta ou proatividade na relação com seu Criador. Essa comunhão foi rompida e agora nós temos um coração em que impera nele a inimizade. Seria como se nós lançássemos pérolas aos porcos se Deus não intervisse com a sua poderosa providência. A condição do homem não se trata simplesmente de uma questão intelectual, como se a mensagem não fosse inteligível. Mas o homem natural carnal possui, depois da queda no Éden, uma condição preconceituosa que todos nós, devido aos efeitos noéticos, já nascemos em oposição direta ou indireta a Deus. A nossa tolice, desejamos usurpar a posição soberana no trono eterno, para que nós mesmos sejamos senhores do nosso destino. O que sabemos sobre a essência do Evangelho é que, mesmo diante da nossa condição obstinada, ou o fato dessa mensagem possuir duplo efeito, apenas demonstra mais uma vez a multiforme sabedoria de Deus diante da tolice de homens que se autotestificam como o fundamento da verdade. Como está em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 16, e a graça de Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento.
porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Com isso, podemos fazer um paralelo entre o chamado do Evangelho para a salvação e a parábola da semente registrada nos Evangelhos. A semente, como figura da palavra, caiu em diversos tipos de solo, que aqui podemos representar os corações humanos. Assim também empregamos a palavra a todos os corações, sem necessariamente nos importar com os tipos de solo que a semente do Evangelho foi destinada para produzir vida ou morte. Não sabemos os limites precisos da terra que foi preservada e reservada por Deus em seus propósitos eternos. Lembrando que o nosso Deus é próspero em recursos na sua providência e nunca faltaria semente para os eleitos serem germinados. Então, nesse sentido, o chamado tem a propriedade de ser externo, a todos, universal. Ele é distribuído a todos e nisto pode cair em lugares que não necessariamente será guardado dentro da terra, que neste caso é o coração, para que a plena vida transborde do seu interior. Entretanto, essa liberdade garantida pela providência divina em lançar a semente da palavra em diversos tipos de solos não nos livra da condição necessária que uma terra precisa ter para receber tal semente. Logo, o coração do homem, como terra seca, precisa de uma poderosa ação divina que o regenera em suas qualidades para enfim receber todas as propriedades da verdade, a fim dela ser guardada dentro dele e produzir os devidos frutos na estação que Deus reservou. Chamamos esse processo de chamado interno, eficaz, porque realmente cumpre suas funções de meio estabelecido no decreto para que o eleito seja regenerado e salvo através do Evangelho. É o que vemos acontecendo agora aos Tessalonicenses, uma obra que começa na vontade secreta de Deus na eternidade e que agora ganha notoriedade pela transformação visível que aqueles irmãos estavam apresentando diante do mundo. E lembrando que esses irmãos não estavam em uma condição confortável quando a palavra de Deus chegou a eles, versículos 6 e 7, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Assim Cheung chega à acertada conclusão. Portanto, o poder em nosso versículo se refere à influência divina em operação através da pregação do apóstolo para efetivar uma mudança subjetiva nas mentes dos ouvintes. E podemos fazer outro paralelo do poder sobrenatural que essa mensagem realizou em outra comunidade grega. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 ao 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Como bem visto aqui também, nunca se tratou de uma verdade divina anti-intelectual ou de um código revelacional irracional ou sem sentido. O Evangelho é inteligível e foi destinado ao simples de coração. Ainda que pontos doutrinários sejam difíceis, não quer dizer com isso que a mensagem não é para o simples de coração, ou que todos os que foram destinados a ela para a vida serão irracionais por crer nessas verdades. Muitos têm confundido versículos que abordam a ironia bíblica quando esta afronta homens ímpios que se acham portadores de objeções substanciais, como se de fato o cristianismo fosse uma fé contraditória e ilógica, ou que somos fideístas, que em nossas boas vontades estamos realmente prestando um serviço relevante à fé genuína. No fim, a Bíblia está apenas evidenciando as raízes tolas e preconceituosas de homens frustrados em seus intelectos obscurantizados. Cheung resume bem esse ponto. Ele,
Paulo, que estava divinamente inspirado, está dizendo que o conteúdo do Evangelho é diferente e superior ao produto da especulação humana. A questão é que o Evangelho causava e ainda causa escândalos e afrontas aos supostos intelectuais que bem chamamos de inquiridores deste mundo, por muitos motivos. A realidade da encarnação, que afronta todos que tinham a matéria como má em si mesma, a dignidade infinita do servo sofredor que se dispôs a descer das alturas infinitas à mais baixa condição, encobrindo sua glória eterna para sofrer no lugar de seres pecaminosos que se desviaram e se tornaram inúteis. Realmente, isso causa um escândalo e afronta todos os tipos de filosofia humana. Mas não que a mensagem é de fato uma contradição. Cristo e este crucificado é uma pedra de tropeço devido à sua afronta a todo tipo de arrogância. Ele será um sinal de contradição, porque nele habita a plenitude da divindade, e mesmo assim não usurpou ser igual a Deus. Ele de fato seria e é Emanuel. O autor diz: menosprezar conhecimento e intelectualismo é uma forma conveniente de esconder suas deficiências. E é verdade. Ao invés de apresentarmos a inconsistência visível de todas as falsas cosmovisões, queremos ser humildes, depreciando verdades reveladas que são procedentes de uma mente eterna e lógica. O que Paulo está registrando como palavra inspirada é que tal mensagem somente poderia ser alicerçada no poder de Deus para convencer ou mesmo condenar seus ouvintes. Diante desse poder, é natural que a demonstração de poder, traduzido do vocábulo grego apodeix, que tais verdades são o mais puro exemplo de um perfeito silogismo, que é seguido de uma mudança real de vida, em que não apenas as premissas estão em uma relação válida com a conclusão, tornando todo o raciocínio válido, mas que todas essas proposições são de fato verdadeiras e maravilhosamente práticas, que a olhos vistos apresentam transformações sublimes de vidas que outrora estavam perdidas. Então, nunca se tornou tão importante dizer como em nossa sociedade que o cristão nunca foi chamado a pensar como os incrédulos. Na verdade, a obra divina corrige o nosso entendimento e passamos a enxergar tudo com a lente da verdade do Evangelho. E isso é uma obra monergista, uma obra de Deus. Cheung vai concluir corretamente o entendimento dessas passagens aqui supracitadas. Assim como em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, o ponto principal é que o todo é obra de Deus, os coríntios foram feitos cristãos pelo poder divino, visto que poder em ambos os lugares se refere à poderosa operação do Espírito, testemunhando pela verdade em nossos corações. Nisto, o chamado é uma obra perfeita de Deus, que faz com que o eleito mergulhe nas riquezas de Cristo. Não é para menos a gratidão de Paulo por ser também um dos meios que Deus, desde o ventre, separou para alcançar os primeiros irmãos com o Evangelho de Cristo. Por isso também damos graças sem cessar a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, recebeste não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Que todos nós poderíamos não apenas sentir esse privilégio transbordante nas palavras de Paulo, mas também repetir outras palavras fielmente no fim de nossas carreiras. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Fique na paz.